Gálatas capítulo 5. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção, eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isto mais uma vez para qualquer homem que deixar que o circuncidem. Esse homem é obrigado a obedecer toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite, porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará. E é isso que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que sou perseguido? Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém. E quanto a esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrassem de uma vez. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama você mesmo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Fim do capítulo 5 de Gálatas. Que Deus nos deu entendimento. Pois bem, meus irmãos, aqui Paulo continua a falar que nós somos chamados para ser livres. E o que é ser livre? É andar no amor de Deus. Nós amando ao próximo, jamais nós olharemos para as coisas caídas do nosso ser, para as coisas carnais. É claro que vamos tropeçar, é claro que vamos fazer um ato ou outro, sim, mas não conseguiremos mais viver neles, nem andar neles. Entenderam, meus irmãos? Não porque nós temos a capacidade de nos levantar, mas é porque Deus já nos levantou. Deus já perdoou todas as obras inúteis da minha existência hoje, da minha existência ontem, da minha existência amanhã e da sua também. Se não fosse dessa forma, nós não existiríamos.
Só existimos por causa de Cristo Jesus. E a vida é essa: amar ao próximo, perdoar, ser o menor, não querer ser mais, mas ser menos. Opa, de quem é a vez? Aqui tá para receber, um exemplo, né, irmãos? Aqui tá para receber uma grande quantia de dinheiro, e se nós amássemos o próximo, dizer, não, vai ele ali que ele precisa. Que bom que foi para ele. Mas nós não agimos assim, agimos com a nossa carne. Por que eu não ganho? Por que eu não mereço? Mas eu acho que eu sou mais capacitado. Mas eu sou mais inteligente. Aquele lá que não é tão inteligente se destacou. Aquele lá virou dono de alguma coisa, virou prefeito, virou não sei o que. E eu, servo de Deus, né? É assim que a gente pensa. Então, esses pensamentos são carnais, eles vão vir contra nós. Nós vamos tê-los. Querendo ou não, nós vamos ter esse sentimento, meus irmãos. Não tem como a gente não ter enquanto viver nessa tenda. Mas não precisamos mais obedecê-los. Entendeu a diferença? Uma vez ou outra nós vamos obedecer. E aí quando obedecermos nós vamos ser alertados pelo Espírito. Não é por aqui. Então nós admitiremos o nosso erro. Nós admitiremos o nosso erro com o nosso próximo quando estivermos errados, quando prejudicar. Isso é ser de Cristo. Isso é ser justo. Entendeu, meus irmãos? Por isso que os justos viverão pela fé. Por quê? Porque eles admitem que não são merecedores. Eles admitem que são pecadores. Eles admitem que não merecem o amor de Deus. Eles admitem que vivem da forma errada. E eles admitem que a forma certa é a que Deus propõe para nós. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho estreito. Se você seguir a Cristo, as religiões estarão contra você e o mundo todo. Então, o verdadeiro cristão não é aquele que está para o mundo, né? É aquele que o mundo está contra ele e ele assim está amando. Entende? Está perdoando os governantes, está amando, servindo, perdoando o religioso que me gospe na cara, tá amando, perdoando e servindo o bandido, tá amando, perdoando, servindo a prostituta, amando, perdoando a que se diz certinha, tá amando, perdoando o que se diz doidão, tá amando, perdoando o que se diz careta, né, o maluco beleza. Entendeu, meus irmãos? Porque Deus, ele quer ensinar a cada um de nós. Porque ele já te deu tudo. Ele já te deu o perdão antes de você nascer. Ele te deu a existência antes de você nascer. E quando você diz, eu não queria existir, você já está mentindo, você já está no engano. Entende? E mais, mesmo que isso fosse verdade, se Deus não te desse a existência, você não teria nem a chance de saber que não queria existir, por exemplo. Tá bom, meus irmãos? Mas Cristo nos chamou para a liberdade. Tá? Esse é o capítulo 5 de Gálatas. Deus os abençoe no nome de Jesus, o Messias. Amém.